A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casas do Pão e a proposta dessa série é comentar o livro do profeta Obadias ali no Velho Testamento, o menor livro com apenas 21 versículos. E o tema deste livro é Assim diz o Senhor, mostrando como Deus é poderoso para cumprir o seu juízo, a sua justiça e ter misericórdia daqueles que se arrependem. E hoje a lição número 1 do livro do profeta Obadias, com o tema O Anúncio do Juízo. E a base para esse meu comentário é os 3 primeiros versículos do livro de Obadias, que diz assim: Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas da rocha, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Então está aí a visão que Obadias recebeu, como diz no primeiro versículo. Isso é uma revelação que Deus deu a Obadias. O nome Obadias significa servo de Jeová ou adorador de Javé. É um nome comum, tanto é que aparece 13 vezes na Bíblia Sagrada. Era um profeta que ficava ali no reino de Judá. O livro não menciona sua descendência, cidade natal ou tempo que viveu. Apenas apresenta o seu nome e como que ele era um profeta, que teve uma visão de Deus. Já a tradição judaica, apenas por título de conhecimento, segundo o Talmud, que é um código de conduta, diz que o autor do livro é o mesmo Obadias que serviu de mordomo a Acabe, rei de Israel. E Obadias diz que viveu entre dois ímpios, Acabe e Jezabel, e por não ter aprendido os caminhos deles, profetizou contra Edom, que era descendente de Esaú, que viveu entre dois justos, Isaque e Rebeca, e Edom não aprendeu o caminho deles. Outra tradição diz que Obadias era um edomita. Se converteu ao judaísmo, onde que a tradição declara que da própria floresta sai o cabo do machado que a corta. Já o Midrash, que é uma biblioteca de histórias e inspiração, relata que Obadias foi recompensado pelo Senhor com o espírito da profecia por ter escondido os 100 profetas da ira de Jezabel, e por isso teve a inspiração para escrever este livro. Mas são apenas tradições, não são base bíblica para o nosso estudo. Como já citei, este livro é o menor livro do Velho Testamento, com apenas um capítulo e 21 versículos. No versículo 1 já relata para quem é esta mensagem. Era para quem a visão que Obadias recebeu da parte de Deus, para a nação de Edom. A descendência de Edom vem de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Edom significa vermelho, associando ao nome ao tom de pele avermelhada de Esaú, ou talvez por causa da região que eles moravam, que as rochas tinham essa tonalidade avermelhada. Em Gênesis capítulo 25, relata que Esaú e Jacó lutavam já no ventre de sua mãe Rebeca, e Deus lhe diz que havia 2 nações no seu ventre, e que se dividiriam, e o mais velho, Esaú, serviria o mais novo, Jacó. O pai deles, Isaque, queria abençoar Esaú, mas Jacó, auxiliado por sua mãe Rebeca, engana Isaque, fazendo-se passar por Esaú e tomando-lhe a bênção. Por causa disso, Esaú quis matar Jacó, onde que seus pais o enviam para a terra de seu tio Labão, onde constituiu a sua família. Passados 20 anos, Jacó volta, mas teme por Esaú querer lhe fazer mal. Mas esse medo é desfeito após os dois terem um encontro emocionado e reconciliador. Então Jacó fica em Canaã e Esaú parte para Seir e se estabelece na região montanhosa. Inclusive, quando Israel peregrinava pelo deserto, Deus disse a Moisés para não provocar nem guerrear contra Edom, porque o Senhor lhes havia dado a montanha de Seir em possessão. Veja, Deus comandando todas as coisas. Agora, continuando aqui no versículo 1 do livro de Obadias, a visão que Obadias teve diz:
temos ouvido a pregação do Senhor. E foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. A ideia é que o Senhor mandaria um mensageiro a todas as nações e eles ouviriam a sua mensagem. A ideia é, preparem-se, vamos lutar contra Edom. Quando uma nação entrava em guerra, havia uma convocação das nações aliadas para se unir ao combate. Mesmo com a reconciliação de Esaú e Jacó, as relações dos israelitas e edomitas nunca foram amistosas. O juízo contra Edom vinha da parte de Deus. O termo levantai-vos fala da prontidão, e levantemo-nos, a ideia é subir contra Edom. O juízo de Deus está a caminho. O que Deus faria com eles seria notório em todas as nações. Quando Deus decide, quando Deus dá um juízo mediante a todos os atos de misericórdia dele, aquilo vai se cumprir. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Após Obadias relatar para quem era a profecia, para quem era o juízo de Deus, agora ele começa a expor os motivos que Deus faria isso, porque Deus não faz nada aleatoriamente, conforme a cabeça dele. Sempre há um motivo, sempre há um propósito para Deus agir. Quando o profeta diz para Edom, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A primeiro momento, entendemos que ele está falando da humildade ou de uma nação que é muito simples, muito humilde, muito pequena. Mas não é isso. A ideia é, eis que eu te farei pequeno entre os povos, serás completamente desprezado. É o que Deus vai fazer, não o que Edom é. Então, quando ele diz, eis que te farei pequeno, isso é, tu é de pouca importância, tu é insignificante e tu serás desprezado. Isso é, tu não serás considerado, não terá nenhum valor. Então, Deus já está começando a anunciar o que faria com a nação de Edom, mostrando para eles quem realmente eles eram, que eles não eram nada. Não nada perante os homens ou perante as outras nações. Eles não eram nada perante Deus. Deus estava vendo o coração do povo edomita e estava agindo segundo a sua justa justiça. Como falou Abraão para o Senhor, quando ele disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, onde Abraão disse para o Senhor, não faria justiça, o juiz de toda a terra. Então nós temos que entender que a justiça de Deus, o juízo de Deus é perfeito. Deus saberá julgar cada ser humano que comparecer diante do seu trono. Às vezes falamos assim, um índio que nunca ouviu falar de Jesus, nasceu, viveu, morreu, adorou a lua, adorou o sol, adorou a floresta. Essa pessoa vai ser condenada, vai ser jogada ao inferno? O que nós podemos dizer é o seguinte, Deus vai saber julgar essa pessoa. Deus vai saber julgar todos os atos dela. Quando essa pessoa comentar alguma coisa contigo dessa maneira, diga, o Senhor vai saber julgar esse índio, mas você está sabendo do Evangelho, você conhece o plano de salvação, com você é diferente. Por isso que a justiça de Deus é perfeita. O salmista, Salmo 89, verso 14, diz que justiça e juízo são a base do teu trono. Então o trono de Deus está firmado, está fortalecido, está firme na justiça e no juízo dele, e ele vai saber julgar cada um. Aí o verso continua, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então a ideia é, cada ser humano vai comparecer diante do trono de Deus. Então, como o trono de Deus é justiça e juízo, todos vão ser julgados corretamente. Agora, nós temos condições de ser inocentados perante a justiça e o juízo de Deus? Eu digo que não. Por isso que o texto diz, a misericórdia e a verdade vão adiante do teu rosto. Então, eu vejo assim, diante dele, antes de chegar no trono dele, Deus enviou a sua palavra, o seu Filho, a sua mensagem, para nós ouvirmos e aceitarmos a justiça de Deus por Jesus Cristo, para não termos que enfrentar o seu trono de justiça e juízo. Estaremos somente diante do tribunal de Cristo para o nosso galardão. Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou.
como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Agora o Senhor começa a mostrar quem era Edom e o real motivo do seu juízo. Em primeiro lugar, quando o versículo diz: a soberba do teu coração te enganou. Essa palavra soberba quer dizer transbordar, ferver. A ideia é como uma água fervendo e borbulhando até transbordar, mostrando que a arrogância que havia em Edom ia ferver, ia borbulhar, ia crescer tanto que transbordaria de dentro para fora, mostrando quem realmente Edom era. E quando o texto diz que a soberba do teu coração, isso é o que estava no mais profundo do coração dele, te enganou, isso é, ele foi seduzido por uma ideia atraente, que não existe. Edom era vítima de si mesma. Quem iludiu Edom foi a sua própria arrogância. Mas por que Edom pensava isso? Por que Edom era soberbo? O texto diz: como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Era a montanha de Seir, onde os edomitas habitavam. Era um complexo montanhoso de arenito e granito, com picos de até 1.700 metros acima do nível do mar, onde o acesso é feito por fendas extremamente estreitas, entre paredões de rochas com centenas de metros de altura. Essa formação rochosa natural permitia que os edomitas, com um pequeno número de soldados, defendessem a entrada do seu país de exércitos inteiros. Também as casas e os armazéns desse povo de Edom, ali na montanha de Seir, eram cavados diretamente na rocha, oferecendo proteção contra o calor e contra o frio. E por causa dessa formação, haviam as cisternas escavadas também, que armazenavam água da chuva. Realmente, uma fortaleza autossuficiente e inexpugnável. Então, realmente, a soberba do coração dos edomitas estava muito forte na sua fortaleza, na sua habitação, naquilo que eles tinham que ninguém poderia invadir, ninguém poderia vencê-los lá. Eles tinham água, eles com certeza se tinham água coletada da chuva, eles tinham toda a sua plantação, todos os seus alimentos, as suas casas eram muito bem estruturadas, então era um país muito firme, muito confiante em si mesmo. Isso que pensavam: não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, somos autossuficientes. Só que toda esta soberba, toda esta arrogância iria cair por terra, porque essa soberba e arrogância chegou ao coração de Deus. Deus ouviu a arrogância e a soberba de Edom, não só porque eles pensavam assim, mas porque havia outras situações que vamos comentar mais adiante, do que levou o juízo de Deus contra Edom. O texto continua dizendo, né, que dizes no teu coração: quem me derribará por terra? Esse termo derribará quer dizer: quem me fará descer a força daqui? Quem me tirará desse lugar? Isso é quase como uma provocação. Quem me tirará da onde eu estou? Dizendo assim, ninguém tem condições. Uma ideia, quando Davi foi invadir Jerusalém para tomar esta cidade, os jebuseus que moravam ali disseram: não entrarás aqui, Davi, a menos que lances fora os cegos, os coxos, querendo dizer: não entrará aqui. A ideia é, os jebuseus estavam dizendo que nós conseguimos defender a cidade com coxos e mancos, que você nunca vai conquistar. Olha a soberba dos jebuseus e olha o que aconteceu. Davi invadiu a cidade, a dominou e tituliu a capital de Israel. Então, quando os edomitas dizem: ninguém nos tirará daqui, ninguém pode nos forçar a sair daqui, era que a confiança na capacidade de defesa era tão grande que se transformou em soberba e arrogância. Mas se o próprio Deus os colocou lá, o próprio Deus deu a montanha de Seir para os edomitas, com certeza ele teria todas as condições de tirar eles dali a hora que ele quisesse. Ele fez assim com Israel. Israel, finalmente ali com a nação de Judá, se voltou tanto forte contra o Senhor que não teve outra solução. O Senhor tirou Israel de onde estava e ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, onde que até hoje não se envolve mais com a idolatria por causa dessa correção de Deus. E aqui o juízo não seria corretivo, o juízo seria
punitivo. Então Deus estava preparando, estava dizendo que Edom seria punida por causa da soberba e arrogância do seu coração e mais algumas situações que nós vamos conversar na próxima aula. Concluindo a nossa lição, podemos entender nesses 3 primeiros versículos para quem era a visão, a mensagem, a revelação que Deus deu para Obadias, para a nação de Edom, e começamos a entender por que haveria um juízo sobre ela. Porque Deus a faria uma nação insignificante e também seria como se não fosse nada. E por quê? Por causa da arrogância do seu coração, que confiava na sua defesa natural quase que inexpugnável. Então, a confiança do povo de Edom não estava em Deus, estava totalmente em si próprios. E Deus mostrou para eles quem era o Deus de Israel. O Deus que havia colocado eles na montanha de Seir era o mesmo Deus que iria tirar eles dali. Então, que o nosso coração esteja sempre atento, que tudo aquilo que o Senhor dá para nós, tudo aquilo que nós conquistamos, é a mão do Senhor nas nossas vidas. E que o nosso coração nunca venha se exaltar, achando que foi a nossa força, foi a nossa condição. Mas temos que ter certeza e confiança que foi a mão do Senhor. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esta primeira aula aqui, esse breve comentário. Próxima semana estarei aqui comentando os versículos 3, 4 e 5. Amém? Eu aguardo vocês. Fiquem todos na paz.